segurança do trabalho não é conhecimento técnico-científico nosso, mas como somos nós que enviamos o E-Social, nós vamos ter que buscar essa informação para gerar o E-Social. Tá? Então, acaba que a contabilidade, cada tempo que passa, ela passa a ser mais responsável por essas informações junto ao fisco. Tá? É bem complexo, né? Bastante complexo. Bom, a professora Sandra já tinha começado a falar sobre essa questão da pandemia, como afetou muita gente, muitas empresas fecharam. Assim, de uma semana para outra, fechava 3, 4. Principalmente aqui no centro, eu passava aqui no centro para vir trabalhar. Eu vinha muita empresa fechando, mas também via muitas abrindo, assim. A gente até corajoso, né, de abrir no tempo agora. Mas como que a contabilidade ela é impactada por essa questão desse fechamento de empresas? Como que é nessa questão de pandemia? Porque é uma coisa que não acontece todos os anos, não é decorrente. É uma coisa que aconteceu assim do nada e ninguém estava preparado. Mas como que a contabilidade ela reage a essas situações? Então, Vitória e Gabi, eu nunca trabalhei tanto. Primeira semana, quando deu o lockdown, foram 25 medidas provisórias numa semana. Para você ler, interpretar, resumir e informar para o cliente quais seriam as medidas que o governo estava dando para ele passar por o período pandêmico. Então, assim, a gente ficava aqui no escritório até meia-noite, 1, 2, voltava às 5. Então, assim, meus cabelos brancos, vocês vão assustar a hora que vocês me verem. Triplicaram. Então, assim, nesse 1 ano e pouco de pandemia, é o período que eu mais trabalhei. Por quê? Foram muitas mudanças, principalmente nos primeiros dias. Os clientes muito perdidos, né? Porque tudo que havia sido projetado e programado caiu por terra. E a gente pensava o quê? Aí, 1 mês, tudo voltou ao normal. Só que isso não aconteceu. Eu tive empresas que deram redução de carga horária, suspensão, férias, como tive empresa que não fez nenhuma estratégia dessas e dispensaram funcionários e hoje, um exemplo, na pandemia estavam com 100 colaboradores, hoje está com 50, 45. Tá? Então, assim, eu tive de tudo aqui no escritório. Como também tive clientes que fecharam na pandemia e não retomaram, fecharam realmente as portas. Tá? Então, assim, ninguém esperava. E como que a contabilidade reagiu a isso tudo? Com informação. A única coisa que eu podia fazer para o meu cliente era munir de informação. Então, assim, o papel da contabilidade nesse cenário foi primordial. No entanto, depois da primeira onda, eu tive uma videoconferência com um cliente e esse feedback dele, para mim, foi como se eu tivesse tido de 100% dos meus clientes. Ele fez uma videoconferência me agradecendo o apoio que ele teve aqui da nossa equipe. Ele falou assim, olha, a gente só conseguiu passar por esse período de pandemia devido à assistência que vocês nos deram, sabe? Então, isso foi muito gratificante. Então, valeu a pena não ter dormido, valeu a pena ter lido muita medida provisória, ter resumido, ter orientado. E, assim, a gente tinha pessoas que não eram nossos clientes, que ligavam ou que acompanhou a gente nas redes sociais com o que a gente estava postando de informação, de orientação, ligava, tirava dúvidas. Então, assim, foi a forma que eu encontrei, né, que nós, na verdade, aqui encontramos, de auxiliar clientes e não clientes, porque era um momento de solidariedade. Com certeza. Como foi para você? Meu Deus, acabou de abrir, já tem esse desafio pela frente. Como que foi você, sua sócia, a contabilidade, como que aconteceu? Então, até interessante, eu queria dar um exemplo de uma questão que aconteceu com a questão da contabilidade, que nós mudamos de computador devido a uns pontos logo após o início da pandemia.
Primeiro, a gente teve que se reinventar. Nós tínhamos 6 meses, nós estávamos abertos, nós ainda não éramos tão conhecidos, a gente estava começando a ficar conhecidos, ainda estávamos começando a divulgação via online. Tinha apenas 3 meses que a gente estava trabalhando com a questão de entrega pelo iFood. Então, era muito pouco tempo para a gente ser conhecido. Tanto que antes da pandemia, nesses 3 meses, a gente não tinha tantos pedidos pelo iFood, era somente presencial, porque o pessoal conhecia o nosso ponto ficava, porque a gente mudou, ficava em frente à faculdade, a Uniub, que era uma instituição conhecida, então todos os alunos iam lá, o pessoal da região. Então, quando virou e falou assim, nossa, vai ter que fechar, a gente entrou em pânico. Realmente, não vou negar, nós entramos em pânico porque falamos, e agora? Como que nós vamos vender? Nós precisamos pagar as contas. Aí começou negociação com referente à questão de aluguel, negociação. Aí o contador passou algumas informações referentes a poder estender o prazo, né? Dos pagamentos do FGTS, era do FGTS e do DAS. Acho que o INSS não podia prorrogar, se eu não me engano. Era isso, né, Sandra? E aí a gente foi tentando tudo, só que a contabilidade, a nossa contabilidade, deixou a desejar. Muitas vezes não passava as informações corretas, não nos auxiliava de como fazer toda essa mudança, e aí nós mudamos de computador. Nós precisamos fazer essa transição. Então, a gente entrou com fechamento total, tentando trabalhar somente online, aí com divulgação, Instagram, amigos divulgando, pessoas divulgando, e fizemos essa modificação da contabilidade, da nossa assessoria, que começou a nos auxiliar de como trabalhar, de fazer uma gestão totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Então, nós passamos um período difícil, porque todo mundo sabe que para você começar a ter um capital de giro bom, uma rotatividade boa, você precisa ali de uns 2, 3 anos de empresa, e a gente tinha 6 meses. Então, nós tivemos que investir, e aí que vem até uma parte que a Sandra, que vocês comentaram sobre a questão de fazer separação empresa, pessoa física. Porque chegou um ponto que a empresa ela não se pagava. Então, nós tivemos que utilizar de recursos próprios, e aí, com a contabilidade, como não estava nos auxiliando, acabou ficando tudo confuso, porque por mais que a gente tenha o conhecimento, na hora da prática, que vai acontecendo aquela turbulência de mudanças, você não consegue parar, pensar, centrar e falar assim, nossa, eu preciso fazer isso. E aí, quando a gente modificou de contabilidade, eles nos ajudaram a fazer esse fechamento da forma correta para não ficar aquela confusão. Nossa, eu pago essa conta, você paga essa, a gente vê o que a empresa paga, porque no início ficou tudo confuso. Então, não foi fácil. E a questão de ter uma assessoria competente nos auxiliou muito nessa questão da gestão e de conseguir se manter com a pandemia. Essa questão que a professora Sandra, você também falou, da informação, né? Porque vem decreto, vem medidas que o governo dá, então é muita coisa para a gente digerir, principalmente um pequeno empreendedor. Então, essa questão de você consultar o seu contador te dar as informações corretas, ajuda demais, você fica mais tranquilo. Olha, é muito importante, até porque nós, como empreendedores, a gente às vezes não tem acesso a todas as informações, a todas as mudanças de legislações, a todas as medidas provisórias, a todos os decretos, a todas as mudanças. Então, a gente acaba ficando um pouco perdido com todas as modificações, porque as modificações eram ali constantes. A contabilidade, ela lia todas as medidas provisórias, os decretos, tudo que íamos ser modificado e trazia resumido de um linguajar, né, empresarial. É a questão do linguajar, porque às vezes a gente lê e não consegue compreender. Então, o contador ele consegue fazer essa transformação no linguajar empresarial e falar para a empresa, para o empreendedor, o que realmente ele precisa fazer.
E assim, nesse período também foi muito interessante, porque aqui no escritório nós temos uma assessoria fiscal, um programa, e ela é muito didática. Ela criou um link área Covid. Então, tudo que saía do Covid, você ia nessa área e você recebia de imediato. No e-mail, no WhatsApp, no YouTube. Então, assim, isso também ajudou muito. É o que eu falei, o profissional hoje de contabilidade, ele não se atualiza e ele não acompanha essas inovações, essas praticidades que tem, ele não dá conta. Porque se a gente for procurar tudo sozinho, a gente perde muito tempo. Então, a gente tem que ter uma assessoria fiscal, a gente tem que ter um software de gestão, você tem que ter um software de gerenciamento de tarefas, senão nós não damos conta. É muita coisa. Tá? Então, a Suprema também, nesse período de pandemia, ela precisou inovar. Nós fizemos investimentos em tecnologia para que a gente também pudesse auxiliar o nosso cliente. Tá? Então, foi um período crítico, porque, querendo ou não, tivemos empresas que fecharam, então nós perdemos honorários, tivemos redução de honorários que permanece até hoje, mas nem por isso nós deixamos de atender à altura ou melhorar o atendimento. Fizemos investimentos em novos softwares, em novas tecnologias, contratação de novos colaboradores, e estamos aí também como uma empresa. Além de auxiliar, nós também estamos inovando, porque é necessário, né? Então, assim, também foi novidade para nós aqui no escritório, nós tivemos que nos reinventar também. Gente, muito obrigada por terem disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente nessa entrevista, professoras. Foi muito bom conversar sobre a contabilidade, a importância dela nas pequenas empresas. E fica aqui o nosso muito obrigado.